Senhor, te agradecemos pela palavra que o Senhor já tem preparada para nós, te agradecemos pelo teu filho aqui, que é um instrumento do Senhor, para comunicar essa palavra ao nosso coração, que ele seja guiado pelo Espírito do Senhor, ó Deus, com toda tranquilidade e leveza, para trazer ao nosso coração aquilo que o Senhor mesmo já quer comunicar, que ele seja um instrumento nas tuas mãos, e os nossos ouvidos estejam abertos, ó Deus, pelo Espírito do Senhor, para que sejamos edificados, em nome de Jesus, amém. Ai, cuidado, para não quebrar o pé de novo. Amados, bom dia. A paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, é sempre um motivo de muita alegria poder estar nesse púlpito. Desde já quero pedir desculpa aos irmãos aí, porque minha voz não está lá aquela maravilha, porém, né, Deus está no controle. É interessante, né, a palavra de Deus, porque às vezes a gente lê alguns textos bíblicos e a gente não tem assim a devida atenção naquilo que a gente está lendo, e Deus até fala algumas coisas com a gente, mas quando a gente passa assim por uma profundidade, como no caso da obrigação, né, de trazer uma palavra que seja de fato uma palavra de Deus, como diz, quando a gente vai ver aqui algo vindo do alto, né? Então que esta palavra seja de fato a palavra vinda do alto, que não seja uma palavra unicamente da minha boca, né? Que Deus assim possa conduzir esta palavra e ministrar ao coração de cada um de vocês, assim como Ele tem ministrado ao meu, ao longo dessa meditação. Muito bem, vamos abrir nossas Bíblias na carta de Tiago, no capítulo 1, versículos do 13 ao 18. Amém? Todos acharam? Eu gostaria que a igreja ficasse de pé, né? Como reverência a essa palavra santa, transformadora que a gente vai ler agora. O texto diz o seguinte: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos por essa palavra, Pai. Peço ao Senhor, Deus, que abra os olhos do nosso coração, Deus. Que possamos enxergar, Pai, além das entrelinhas, ó Deus. E mais do que enxergar, Pai, além das entrelinhas, ó Pai, aqui nesse momento da Tua palavra, Deus, que ao final dessa ministração, Senhor Deus, possamos enxergar, Pai, além daquilo que está diante dos nossos olhos, Deus, e possamos ver, Senhor Deus, que aquilo que o inimigo coloca diante de nós, ó Pai, não passa de armadilha, não passa de sedução, ó Deus, para nos atrair, Deus, e que possamos antever isso, ó Pai, e confiar no Senhor, Pai, que o Senhor sempre trará, Pai, o dom perfeito para nós. O Senhor sempre terá boas dádivas para nós, Deus. Que não sejamos precipitados, Deus, em querer sair da tentação, Deus. Antes possamos olhar para ela como uma maneira, Pai, de sermos preparados, de crescermos, ó Deus, sabendo, Pai, que o Senhor jamais nos tentará, Deus, mas o Senhor nos porá sempre à prova, Deus,
para que sejamos perfeitos diante do Senhor, Deus. Nós te pedimos, ó Deus, que nesse momento, Pai, fale aos nossos corações, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos? Meus irmãos, eu creio que muitos de nós aqui, em algum momento da nossa vida, já se pegou questionando a Deus quando alguma coisa deu errado, quando a gente não conseguiu entender determinada situação, por que aquilo estava acontecendo na nossa vida. Isso acabou se tornando algo natural em nós. Por quê? Isso é uma consequência do pecado. Ao vivenciar circunstâncias difíceis, nós podemos nos pegar murmurando contra Deus, questionando o seu amor, e ao mesmo tempo resistindo à sua vontade. Nesse momento, Satanás aparece com a oportunidade de escapar das dificuldades. E essa oportunidade constitui uma tentação. Aí eu quero dizer para os irmãos o seguinte, que a tentação destrói o homem, mas a palavra de Deus o regenera. Isso porque o Deus dessa palavra, Ele é um Deus santo. Há uma grande diferença entre a provação, que está lá no versículo 12, e a tentação que está lá no versículo 14, que a gente também vai meditar daqui a pouquinho nela. Eu separei aqui algumas situações bastante interessantes, algumas definições. Primeira definição de provação. O que é uma provação? É uma situação de aflição e sofrimento. Para que serve isso? Por que Deus quer nos colocar em aflição e sofrimento? A provação tem como finalidade produzir em nós perseverança, aperfeiçoamento, integridade, completude e o mais importante, ela nos habilita para recebermos a coroa da vida. O presbítero Carlos pregou aqui há 3 domingos atrás, no Carlos Faria, há 3 domingos atrás, a esse respeito. E eu penso que quando a gente olha para essa questão da aprovação, e Tiago diz que a gente tem como motivo de toda alegria, eu penso que a gente deve ir mais além. Eu penso que a aprovação deve ser um desejo constante do nosso coração. Porque uma vez aprovado, nós estaremos habilitados a estar para sempre na presença de Deus. Bom, se a aprovação produz vida, então vamos ver o que produz a tentação. Em primeiro lugar, o que é a tentação? A atração para fazer o mal na esperança de se obter prazer ou lucro. Eu não vou medir as consequências se o meu objetivo final vai ser alcançado. Isso constitui uma tentação. E essa tentação, ela tanto pode vir do tentador, como está descrito lá em Gênesis capítulo 3, ou de dentro de nós mesmos, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Porém, o seu resultado é morte. Não existe outro fruto produzido pela tentação que não seja morte. Muitas vezes o que Deus faz é colocar o seu povo à prova. No livro de Gênesis, capítulo 22, Deus vai pôr Abraão à prova. Deus vai dizer para Abraão que sacrifique seu filho Isaque. E ele está disposto a fazer isso. Mas no momento da execução, Deus intervém. Um outro exemplo de provação são as águas amargas. Quando o povo sai do Egito, e depois de alguns dias de caminhada, falta água. E quando eles chegam num lugar onde tem fonte de água, as águas são amargas, aquele povo murmura contra Deus. E Deus chama Moisés e diz que mostra ele uma árvore, que ele corta ramos daquela árvore, joga dentro da água e a água se torna doce. E ali o que Deus faz? Põe o seu povo à prova. O outro exemplo, o maná. Deus pede que eles apenas colham maná para um dia. E Deus diz que o objetivo é provar aquele povo. Se eles vão de fato obedecer às suas leis.
E a gente sabe o que aconteceu. Eles desobedeceram, colheram maná para mais dias, e o que aconteceu? O maná apodreceu. Então, amados, o que Deus faz com a gente? Ele nos põe à prova. Mas Ele nunca nos tentará no sentido de nos levar a pecar. E por que Deus não pode fazer isso? Porque Ele é santo. E por ser santo, Ele não pode nem ser tentado pelo mal, e muito menos nos tentar para que nós pratiquemos o que é mal. A verdade é que Deus é santo demais para ser tentado, e Ele nos ama demais para nos tentar. Um pai que ama o filho, ele jamais vai induzir o seu filho a cometer algum erro. Muito pelo contrário, né? Se a gente pudesse, a gente evitaria que os nossos filhos cometessem todos os erros que nós cometemos. Infelizmente, assim como nós aprendemos com os nossos erros, eles também terão que ter a oportunidade de aprender com os erros deles. Deus nos prova, mas Ele jamais nos tenta. É interessante que quando Jesus, o pastor Enoque pregou aqui domingo passado, e Jesus nos ensinou a orar dizendo: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então a pergunta que eu faço: é possível um Deus, ou o Deus, que te tenta, ao mesmo tempo te livrar do mal? Isso é impensável. Não tem como Deus me tentar e ao mesmo tempo me livrar dessa tentação. É a mesma coisa que eu ver uma pessoa à beirada do precipício e lá empurrar essa pessoa e depois querer segurar para que essa pessoa não caia. Quem estiver vendo vai falar que aquilo que aquele cara fez não faz sentido. Porém, quando Deus nos põe à prova, Ele nos dá o escape. A verdade é que, quando Deus nos põe à prova, Ele nos dá o escape, por quê? Porque Ele próprio está lá conosco nessa provação. Ele não nos deixa sozinho, né? A Bíblia diz que o Espírito Santo habita em nós. Então, esse mesmo Espírito Santo que habita em nós, Ele não nos abandona durante a provação. Ele está lá para isso, para nos fortalecer, para nos dar coragem, para fazer com que possamos superar as provações. O outro fato importante também que nós não podemos esquecer é que quando houve a nossa conversão, nós somos santificados por Deus. Deus nos tornou santos para si. Sendo assim, nós também não deveríamos mais ser tentados pelo mal. E ao mesmo tempo também nem induzir as pessoas ao erro. Pelo contrário, Gálatas 6 diz que nós temos o dever de socorrer aqueles que caem. Você percebeu que o irmão tropeçou, meu amado? Ajuda ele a se levantar. Mas aqui, segue o conselho de Gálatas 6, faz isso com amor. Tenha um cuidado de não ser tentado, porque de repente, ao invés de você estar ajudando o seu irmão que tropeçou e caiu, você pode estar caindo junto com ele. O diabo não tem mais domínio sobre nós, porém ele vive a nos rodear em busca de uma brecha, para que possa exercer suas obras malignas. Ele não tem mais domínio sobre você, mas se você deixar uma oportunidade, se você der a oportunidade para ele agir, ele vai fazer uma destruição terrível, tremenda na sua vida. O que Tiago está dizendo para nós é que é um equívoco atribuir motivos malignos, incluindo a tentação, a Deus. Isso é blasfêmia contra Deus, uma ofensa a Deus. O lado bom disso é que aquele que blasfemar, são palavras de Jesus, aquele que blasfemar contra o Pai e contra o Filho, esse receberá perdão. Você só não pode, aí nesse caso, blasfemar contra o Espírito Santo, porque quando isso acontecer, significa que as portas já foram fechadas para o seu arrependimento. Dali para frente, a tendência é você ir de mal a pior. Então, amados, se Deus não nos tenta e o diabo também não tem mais domínio sobre nós, por que ainda somos tentados? Aí nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos, para o nosso desejo egoísta.
Esse desejo egoísta vai caracterizar o quê? A nossa cobiça. Versículos 14 e 15 vai dizer o seguinte, que cada um de nós é tentado pelo seu próprio desejo, ou seja, pela sua própria cobiça. Ele diz o seguinte, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Veja que nós temos aí dois passos importantes, usado pela tentação para nos conduzir ao pecado: atração e sedução. Isso quer dizer que nós não podemos ter desejos ou sonhos? De maneira nenhuma. O próprio Deus coloca desejos no nosso coração, coloca sonhos no nosso coração, né? O que a gente fez aqui até agora? Né? A liderança dessa igreja tem um sonho, que é o sonho de que cada um de nós seja um conselheiro bíblico. Tem alguma coisa errada nisso? Isso é um desejo de Deus? Óbvio, está na Bíblia. Mas a questão é como que nós fazemos isso. Quando nós procuramos fazer isso fora da vontade de Deus, isso constitui o pecado. Então, você desejar ter um bom emprego, ter um carro, uma casa boa, filhos, um casamento perfeito, problema nenhum. Isso é vontade de Deus. Mas quando você não mede os esforços, quando você não mede as consequências, quando você não consegue prever ou antever o que isso vai, ou aonde isso vai te levar, e mesmo assim você insiste em praticar, então você está pecando contra Deus. O que é a cobiça? Cobiça, na verdade, é um desejo exagerado e com consequências trágicas. Vamos pensar aí um pouco em algumas pessoas da Bíblia. Eu peguei aqui 3 exemplos. O primeiro está lá em 1 Reis 2, de 1 a 16. Não precisam ler, só anotem, depois vocês observem, porque eu vou fazer apenas um comentário. Esse texto fala de um rei chamado Acabe, que ao ver a vinha de um irmão chamado Nabote, desejou para si aquela vinha, porque estava do lado da sua casa. Problema nenhum em ele ter desejado aquela vinha. Até porque quando a gente olha para o texto, a gente vai ver que ele oferece comprar. Eu desejo comprar. Se você não me quiser vender, eu te dou outra em troca. Problema nenhum. Só que aquele cara disse o seguinte para Acabe: longe de mim vender alguma coisa que foi herança de meus pais. E que será herança para os meus filhos, com certeza, né? O texto não diz isso, mas está implícito. Tem algum problema nisso? Nenhum. Mas o que o Acabe fez? Ele ficou tão aborrecido diante daquela negativa, que o cara ficou sem fome. O cara chegou no seu castelo, se jogou na cama, não quis comer, não quis beber, não quis falar com ninguém. Até que veio a sua mulher e perguntou o que aconteceu. E ele contou para ela a história. Então, amado, você pega um homem com coração cobiçoso e dá para ele por esposa uma mulher ambiciosa, e veja que combinação destrutiva você tem. Aquela mulher virou para o marido: levanta, homem, vai comer, porque ainda hoje aquela vinha será sua. E ela trama com um monte de pessoas e acaba mandando matar Nabote. E Acabe se apodera daquela vinha, a troco de nada agora, sem precisar gastar nem um centavo, pago com a vida de um homem inocente. Pior ainda é quando esse desejo insaciável do nosso coração está na nossa própria família, como no caso de Miriam, que desejou o lugar
de Moisés. Acaso Deus não fala também através de nós? Foi o que Moisés disse a Arão, foi o que Miriam disse a Arão, se referindo ao fato de Moisés os liderar. Um desejo que ela tinha de ocupar o lugar do irmão. Pior do que tudo isso junto, é quando você tem uma orientação de Deus para não fazer determinada coisa, e ainda assim você desobedece, ainda que tentado, mas foi uma desobediência. E a consequência foi a pior de todas, porque trouxe para todos nós a morte, que foi quando Eva decidiu tomar daquele fruto. Então, antes que as mulheres pensem que a culpa é da Eva, tá, gente? A culpa não foi de Eva, a culpa foi do Adão. Daqui a pouco a gente vai ver por que a culpa foi dele. Então, o segredo nesse caso, amados, é o controle constante. A única maneira de controlar a tentação é por meio de Jesus Cristo. Não existe outra maneira de controlarmos a tentação se não for por meio deles. Então, olha que interessante, a cobiça aponta para o desejo, a atração e a sedução apontam para o engano. Nós somos enganados quando somos atraídos e seduzidos. Porque nenhuma tentação se apresenta como ela realmente é. Ela sempre vai estar com uma máscara bacana. A gente nunca vai ver nada feio na tentação. Sempre parece mais atraente do que de fato é, até porque jamais seremos atraídos por algo que não nos chame a atenção. Por isso o inimigo nos atrai com aquilo que mais gostamos ou desejamos. Assim somos seduzidos e nos tornamos presa fácil, pois a ideia do inimigo é esconder a armadilha com algo atraente que nos seduz e nos leva direto para suas garras. Não sei se tem pessoas aqui na igreja que gostam de caçar. Eu sei que tem quem gosta de pescar, né? Então a pessoa que gosta de pescar, ela sabe que o peixe ele é um animal seletivo. Ele não come qualquer coisa. Um peixe, por exemplo, que se alimenta de frutas que caem na água, não adianta você jogar uma minhoca, que ele não vai comer a minhoca. Um peixe que se alimenta de minhoca ou de insetos, não adianta você jogar frutinha para ele. Da mesma forma, existem aqueles peixes que só se alimentam de outros peixes. Então não adianta você colocar frutinha, não adianta você colocar minhoca, não adianta você colocar um pedaço de carne saboroso. Você tem que ter pôr a isca perfeita para aquele peixe. Se você for caçar e quiser pegar uma onça, não adianta você pôr um repolho lá na armadilha para pegar a onça. Você vai pegar uma capivara, talvez. Mas jamais vai pegar uma onça. Você tem que pôr lá um pedaço de carne. Ou pelo menos um animal que chame a atenção dela. Então veja, amados, que é justamente isso que o inimigo faz com a gente. Ele nunca nos atrai, nunca nos seduz com algo que não nos chame a atenção. Ele vai ter sempre algo que nós queremos, que nós desejamos. Porque senão ele vai perder o tempo dele. A tentação sempre tem uma isca que apela para os nossos desejos naturais. Aquilo que naturalmente vai nos atrair. Interessante que eu não sou muito ligado a esse negócio de redes sociais, né? Quem me conhece aí, que tenta entrar em contato comigo, sabe a dificuldade que é falar comigo via WhatsApp, seja qualquer outra coisa. Mas eu tenho percebido nos últimos dias que todas as vezes que eu pego o meu telefone, que estou olhando algumas mensagens, sempre aparece alguma mensagem de uma mulher dizendo: eu quero te conhecer. E geralmente essa mulher está só de lingerie. Para mim isso não é problema nenhum, glória a Deus. Eu apago aquele trem ali, jogo para lá e fica por isso mesmo. Mas se a pessoa tem a inclinação para isso, é a armadilha perfeita. No primeiro momento pode até parecer inocente, mas no final haverá destruição e morte. Então o inimigo não apenas nos atrai, como também esconde o fato de que a satisfação desse desejo, mais cedo ou mais tarde, resultará em tristeza e castigo. Vamos pensar no exemplo de Ló. Ló, ele olhou para as campinas do Jordão, estava verde, uma maravilha. Ele olhou para o outro lado e
deserto. Ô tio, fica com esse deserto aí que eu vou ficar com essa campina verde aqui. Mas a campina verde que estava à frente dele impediu que ele visse além da campina as cidades de Sodoma e Gomorra. E os irmãos sabem o que aconteceu lá. Um outro exemplo, o adultério de Davi. O fato de Davi ter visto Batseba nua tomando banho não teria problema nenhum, se aquilo não tivesse chamado a atenção dele para algo terrível. E quais foram as consequências desse adultério? O homem que talvez fosse o melhor soldado dele morreu. A sua filha foi estuprada pelo próprio irmão. Ele mesmo foi perseguido pelo próprio filho depois, na tentativa de matá-lo. E uma série de coisas que aconteceram, porque a espada jamais saiu da casa dele. O que eu quero dizer com isso, amados, é que a isca que o inimigo coloca diante de nossos olhos nos impede de ver as consequências do pecado. E interessante que quando Jesus foi tentado por Satanás, ele lidou com a tentação tomando por base a palavra de Deus. Então, a gente tem aí em Jesus, né, um exemplo de que é possível vencer a tentação. Dá para vencer. Aí você pode se questionar, mas Jesus era Deus. Mas o texto, né, a Bíblia diz que Jesus ele foi tentado à nossa semelhança, ou seja, a semelhança humana. Né, Hebreus capítulo 4, versículo 15 vai dizer isso. Porém, ele não pecou. E por isso, ele pode vir em nosso socorro. Veja o que diz Hebreus capítulo 2, versículo 18. O texto diz: pois naquilo que ele mesmo sofreu, o que foi que ele sofreu? A tentação. Tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Oh, meu irmão, que maravilha! Ele não só intercede por nós junto a Deus, mas ele sabe o nosso sofrimento diante da tentação. Ele sabe do nosso sofrimento. Por isso ele tem poder para nos socorrer. Interessante, né? Eu comentava isso ontem com a minha filha, fazendo uma comparação entre Jesus e nós nesse sentido. E eu dizia para ela que os anjos, né, sempre desejaram proclamar o Evangelho, mas eles não podem fazer isso, porque eles não passaram pelo que nós passamos. Eles não pecaram para que pudessem arrepender do pecado. Mas nós somos as criaturas perfeitas para isso, porque nós sabemos o que é o pecado. Nós sabemos o que é arrependimento. Nós sabemos o que é perdão de Deus. Portanto, nós temos autoridade para isso. E Jesus, nesse caso aqui, por ter passado pelo que nós passamos, ele não só tem, mas ele é a própria autoridade, com poder para nos socorrer. Quando nós conhecemos a Bíblia, é possível perceber a isca e lidar com a tentação de modo radical. Isso é andar por fé. No versículo 15, Tiago apresenta duas situações a que a cobiça nos leva depois de nos atrair e seduzir: pecado e morte. E para isso ele vai usar a figura da gestação. Ele diz que a cobiça concebe, e dá à luz o pecado. O que caracteriza a desobediência, uma vez que a palavra de Deus diz que devemos fugir da aparência do mal. Você olhou lá, viu que tem uma aparênciazinha assim de coisa ruim, não pague para ver, foge. E mais adiante a gente vai ver, né, alguém vai pregar aqui e vai dizer como é que nós conseguimos fazer isso. Né? Interessante que eu andei fazendo umas pesquisas, né, a minha filha me ajudou, e a gente descobriu o seguinte, que a gestação mais curta é a da fêmea do rato, que dura 21 dias. E a mais longa, a da fêmea do elefante, que dura 36 meses.
Penso que Tiago aqui não estivesse usando essa figura, mas usando a figura da gestação da mulher mesmo, né? A gestação humana, que dura 36 semanas. Mas o importante para a gente olhar aqui nessa figura da gestação é o tempo. Qualquer que seja o tempo, seja de 21 dias essa gestação, seja de 36 semanas, seja de 36 meses, nós sempre teremos tempo de nos arrepender, sempre teremos tempo de nos desviar do mal. Sempre haverá essa possibilidade. Cristãos imaduros, eles vão cair com frequência nas tentações. Isso vai acontecer por um motivo muito simples. Porque eles ainda não estão aptos a agir com a razão. Quanto mais a gente diz um não bem grande para a tentação, mais Deus controlará a nossa vida. E uma pessoa recém-convertida, se ela não tiver o apoio, se ela não tiver a ajuda de um cristão maduro ao lado dela, para ajudar nessa caminhada, ela vai estar sempre caindo. E o pior de tudo, vai chegar um momento que ela vai achar que ela não está salva. Porque ela não consegue se levantar sozinha. Aí entra o nosso trabalho, como discipuladores, como conselheiros, como alguém que já viveu essa situação em algum momento. E mais além, né, está a desobediência. A desobediência vai dar à luz o quê? Morte. O que é desobediência? Desobediência é o pecado. Foi isso que destruiu a humanidade, a desobediência de Adão. Isso pode até levar anos. Mas quando acontecer, o resultado será a morte. O fato de crer na palavra de Deus nos encoraja a não ceder à tentação. Então nós precisamos estar firmes na palavra, para que quando a tentação vier, a gente possa passar por ela. Esses 4 estágios da tentação, desejo, engano, desobediência e morte, podem ser vistos em Gênesis capítulo 3. A serpente usou o desejo de Eva para despertar o interesse dela. Interessante que quinta-feira, quando eu saí daqui do culto, né, eu estava assistindo uma pregação do reverendo Nicodemos, e ele faz uma citação que eu achei bastante interessante, né? Ele diz o seguinte, que a árvore está lá, bonitinha, a Eva todo dia via aquela árvore, não tinha problema nenhum, mas o dia que Satanás despertou nela o interesse pela árvore, ela passou a ver aquela árvore com outros olhos. Aquela árvore agora tinha um atrativo a mais, ela poderia dar a ela aquilo que ela queria, que era entendimento do bem e do mal. Então precisamos estar atentos, amados. Às vezes nós estamos vendo alguma coisa que não está nos chamando a atenção, mas a sugestão do inimigo é terrível. Razão pela qual eu até comentei com o pastor aqui na quinta-feira, né, citando essa questão das imagens pornográficas que aparecem no meu celular. Eu disse para ele o seguinte, eu apago por quê? Para mim não tem problema, mas se aquilo ficar lá, uma hora eu vou querer ver. Uma hora eu vou achar interessante. E isso vai destruir a minha vida, vai destruir meu casamento, vai destruir minha relação com Deus. Satanás é enganador e procura iludir a mente. Eva viu a isca, mas se esqueceu da advertência de Deus. Qual foi a advertência de Deus? Dela não comereis. E ela acrescenta um ponto aí, que ela fala, nela não tocareis. E Deus não falou isso para Adão. Eva desobedeceu pegando o fruto da árvore e comendo. Deu ao seu marido e ele também desobedeceu a Deus. Aí entra um fato interessante, porque quando Eva comeu o fruto não aconteceu nada. Deus não falou com Eva que ela não poderia comer daquele fruto. Deus falou para Adão. Quando Deus dá a ordem para Adão, Eva ainda não existia. Então Deus fala para Adão, muito provavelmente foi Adão cumprindo o papel dele de marido, de sacerdote da sua casa, falou para ela, olha, Deus disse que não é para comer. Agora eu digo mais, nem toque nela. Talvez por isso ela tenha dito que não poderia tocar naquele fruto. Mas isso não chamou a atenção dela. Por quê? O que chamou a atenção dela foi o fato dela poder ter entendimento. O problema maior foi quando Adão comeu, porque Adão ele pegou deliberadamente, ele não foi enganado por ninguém, muito pelo contrário, ele estava
devidamente alertado e orientado para não comer. E foi esse ato de Adão que desgraçou a raça humana. Porque se ele não tivesse comido, apesar de Eva ter comido, poderia não ter acontecido nada. Como de fato não aconteceu, né? Ela comeu, não morreu, eu vou comer também, né? Então Deus deve ter mentido para mim quando ele falou que eu não poderia comer. Tanto Adão quanto Eva experimentaram imediatamente a morte espiritual e por fim a morte física. Por isso todos os seres humanos morrem. E a pessoa que morrer sem Jesus Cristo experimentará a morte eterna. Meus amados, isso deveria mexer com a gente de uma maneira... Você já parou para pensar que o sangue daquele seu vizinho, daquele seu colega de trabalho, daquele seu colega de escola, pode estar sobre a sua cabeça, se ele morrer sem conhecer Jesus? Ele estará fadado à condenação eterna. Sempre que a gente encarar a tentação, a gente deve olhar primeiro para a isca. Voltar os nossos olhos para o futuro. Para quê? Para enxergar as consequências do pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Não tem, meu irmão, como você pecar e passar impune. A grande alegria para nós, né, que nos dá assim uma grande esperança, é saber que Jesus pagou pelos nossos pecados. Nós sempre temos a oportunidade de nos arrepender. Mas o que a gente precisa ficar atento é a como esse pecado acontece, a frequência que esse pecado acontece. Porque se eu sou um salvo em Jesus Cristo, tenho Ele como meu Senhor, e continuo pecando deliberadamente, alguma coisa está errada. Ou eu ainda não fui salvo, ou ainda não entendi definitivamente o que é o Evangelho. O que é ser salvo? Bom, se a tentação leva à desobediência, que é pecado, e o pecado à morte, então como podemos obter vitória? A resposta está em confiando na bondade imutável de Deus. Se nós confiarmos nessa bondade imutável, nós teremos vitória sobre a tentação. E o nosso inimigo será derrotado. No versículo 16, Tiago nos chama a atenção para que não nos enganemos. Olha que interessante que Tiago diz aqui. Não vos enganeis, meus amados irmãos. O que Tiago está dizendo aqui, meus irmãos, é o seguinte, olha, até aqui eu falei como acontece a tentação, como acontece o pecado, até onde isso vai te levar. Agora vamos olhar para baixo. E eu vou dizer para você por que Jesus não te tenta. Por que Deus não pode ser tentado e por que você só pode ser tentado por aquilo que está dentro de você mesmo, que são os seus desejos carnais. Ele vai dizer o seguinte: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Essa sombra de mudança aqui é bastante interessante, porque essa sombra aqui pode dizer o seguinte, que não existe nenhuma sombra que pode encobrir a Deus. A luz de Deus, Ele é a própria luz. Apocalipse diz que na Nova Jerusalém o sol não será mais necessário, porque a própria glória de Deus iluminará a todos. A própria presença dEle. Por outro lado também, essa sombra pode nos alertar o seguinte, quando ele diz que nele não pode haver sombra de mudança, está querendo dizer o seguinte, olha, esse Deus, por mais que você pense que Ele possa mudar de alguma forma, não há a menor possibilidade, não existe sombra disso acontecer. Essa sombra seria mais ou menos aquela expressão, não há sombra de dúvida. Não existe a menor possibilidade de mudança nele. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou
pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícia da sua criatura. Então veja que Deus, ao contrário daquilo que a gente viu nos versículos anteriores, nos versículos acima, o que o Tiago está nos chamando a atenção justamente para isso, que Deus nos concede dons que estão de acordo com a sua bondade imutável. Quando nós duvidamos da bondade de Deus, as ofertas de Satanás se tornam atraentes. Então nós precisamos olhar para Deus, olhar para aquilo que Ele nos oferece, como sendo de fato algo bom, porque Deus é bom. Faz parte da natureza de Deus. A bondade é uma característica natural de Deus, que foi dado a nós também, é claro. Porém, em nós ela sofre mudança. Hoje eu tô um cara bom, mas eu posso não estar, mas eu posso estar dando para pegar alguém pelo pescoço. E quando nós achamos as ofertas de Satanás atraentes, nós acabamos caindo em suas armadilhas. Deuteronômio 10:15, Moisés advertiu o povo de Israel a não se esquecer da bondade de Deus. E ainda hoje, nós precisamos dessa mesma advertência. De vez em quando a gente se esquece da bondade de Deus. A gente se esquece que Deus é bom. A gente se esquece que tudo aquilo que Ele nos dá é bom, ainda que no primeiro momento pareça ruim. Jesus disse que nós que somos maus, nós damos boas dádivas aos nossos filhos. Imagina Deus que é bom. Não tem como Ele nos dar coisa ruim. A bondade é parte integrante do caráter imutável de Deus. Por isso as suas dádivas são boas e todo dom é perfeito. E tudo que vem de Deus é bom. Se não vem de Deus, não é bom. Tudo que o inimigo nos oferece só tem aparência de bom, pois o final é a morte certa. Vamos pensar que, lembrar aqui de esqueci o nome do cara, de Ló. Ele apenas vê a campina, mas ele não vê o que está além dela. Por quê? Porque tem uma aparência bacana, tem uma aparência boa, mas no final é a morte certa. Ele só não morreu porque Deus livrou ele da morte. Às vezes não entendemos quando algo ruim acontece em nossa vida, mas se tivermos paciência, Deus revelará a sua bondade, mesmo em meio ao sofrimento, como no caso de como no caso de Jó, e o espinho na carne de Paulo. Paulo no primeiro momento não entendia por que isso, mas no final ele entendeu que aquilo era necessário. Jó, ele não conseguia entender por que um homem tão bom quanto ele, O próprio Deus diz que ele era reto, íntegro, temente a Deus, se desviava do mal. Por que estava acontecendo aquilo? Mas no final, ele pôde glorificar a Deus quando ele disse: os meus olhos te veem. No primeiro momento ele não entendia, mas o final ficou claro, cristalino como água. Não podemos esquecer que as dádivas de Deus são boas e todo dom é perfeito e também são constantes. O verbo descer aqui, como quando eu li, os irmãos perceberam que ele está no gerúndio. Isso indica que não é algo que Deus deu, que Deus simplesmente concedeu e pronto, acabou. Diz que Ele concede constantemente, dia após dia. As dádivas de Deus acontecem dia após dia. Meu amado, você está vivo hoje porque Deus te concedeu estar vivo. Você está respirando hoje porque Deus te concedeu isso. Você está vendo essa luz linda brilhando aí fora porque Deus concedeu isso. Não se trata de algo ocasional passageiro. Deus cuida dos seus o tempo todo. Deus não cuida de mim agora e vai deixar de cuidar daqui a pouco. Ele está constantemente cuidando de mim. Ai de mim se não fosse a graça de Deus. Deus não pode mudar para pior porque Ele é santo. Também não pode mudar para melhor porque Ele já é perfeito. Você não tem como melhorar o que já está bom. O que já é bom, no caso, Seu caráter é imutável, por isso podemos confiar que Ele cumprirá suas promessas e jamais nos tentará. Jamais haverá sombra entre nós e Deus. Agora, meu irmão, se está havendo sombras entre você e Deus, olhe para dentro de você, porque isso não vem de Deus. A sombra não está nele, a sombra está em você.
Quando vierem as tentações, devemos lembrar da bondade de Deus em nossa vida e jamais devemos brincar com as iscas do inimigo. Devemos usar a tentação para aprender a ter paciência e esperarmos o tempo de Deus. Então, amado, você percebeu que alguma coisa está ali, ainda que tenha uma aparência inocente, questione. Isso de fato vem de Deus? Isso provém dele? É ele que está dando isso para mim? Procura saber se não tem ali uma iscazinha por detrás ali, ou na frente ali, né, que está te impedindo de ver o anzol. Né, tem um ditado, mineiro gosta muito de ditado, né, que peixe morre pela boca, né? Então, vamos tomar cuidado para não ficar mordendo qualquer isca por aí. Interessante que no versículo 15, né, Tiago usou a figura do nascimento para dizer que o pecado leva à morte. No versículo 18 ele vai empregar a mesma figura para explicar de que maneira nós podemos obter vitória sobre a tentação. Ele diz que Deus nos gerou pela palavra da verdade segundo o seu querer. Ou seja, pelo seu querer soberano e pela sua graça. Não foi porque eu quis, mas porque Ele quis, Ele desejou. O pastor Enoque disse aqui no domingo passado que Ele nos via ainda substância informe no ventre da nossa mãe. E antes que a gente fosse de fato alguém, todos os nossos dias estavam escritos e determinados em livro. Ou seja, nós podemos confiar em Deus porque tudo aquilo que Ele determinou para nós vai acontecer no tempo e no momento certo. Esse é o maior e mais importante dos dons. A regeneração. Espera aí, Alcides. A Bíblia diz que o dom mais importante é o amor. Sim. Naquela lista que Paulo apresenta, o dom ali mais importante é o amor. Mas você já parou para pensar que aquelas pessoas que se declaram ateias, elas também amam? É verdade. Por que elas amam? Porque Deus é bom. Porque Deus permite que elas, mesmo não crendo neles, sejam capazes de amar. Imagine um mundo cheio de gente que não crê em Deus, impossibilitados de amar. Nós não precisaríamos do inferno, já viveríamos nele. Então, o dom principal nesse caso aí, né, diríamos assim, o dom mais importante é a regeneração pela palavra da verdade, pois além de nos dar vida, ela também nos santifica. 1 Pedro vai falar sobre isso. Pedro capítulo 1, versículo 23. Ai, ai, ai. Ele vai dizer o seguinte: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, ou seja, não foi da semente humana, não foi pelo desejo do seu pai ou da sua mãe, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Ô, amado, esta palavra aqui, ó, ela é viva, ela é permanente, mas ela também é eficaz. João, capítulo 17, versículo 17, vai dizer o seguinte: santifica-nos na tua palavra, a tua palavra é a verdade. Então veja, mas que você foi regenerado por uma palavra, que é a palavra de Deus, que é a verdade. E essa mesma palavra que é a verdade, que te regenera, ela também te santifica. É ela que te faz santo. Esse novo nascimento Deus nos deu por sua graça e vontade, portanto é uma obra de Deus e não tem descendência humana, não tem esforço humano, nem assistência humana, é uma obra exclusiva de Deus, né? João capítulo versículo 13 vai falar sobre isso, né? Daqueles que foram gerados não da vontade da carne e do sangue, mas de Deus, da vontade de Deus.
Nós não fomos regenerados porque nós somos bons ou porque nós desejamos ser regenerados, mas porque Deus assim o quis e na sua soberania Ele fez. Por meio desse novo nascimento, Deus nos faz como que primícias das suas criaturas. As primícias não eram somente as primeiras, mas também o melhor da colheita. Ou seja, pode não parecer, né? Quando a gente olha para dentro de nós mesmos, sabemos o quão miserável nós somos, pode não parecer no primeiro momento, mas nós somos o melhor de Deus. É assim que Ele nos vê. O melhor para Ele. Outra coisa interessante é que, ao conceder um novo nascimento, Deus declara que não pode mais aceitar o antigo. Então, meu amado, você aí, que assim como eu, nasceu de um homem e de uma mulher, o seu nascimento foi rejeitado por Deus. Por mais nobre que pareça aos nossos olhos, Ele rejeita o primeiro nascimento e afirma que necessitamos de um segundo nascimento. Não quer dizer com isso que o fato de termos sido gerados pelos nossos pais, Deus aboliu isso aí. Não é isso que Ele está dizendo. Ele está dizendo que quando você foi gerado pelo seu pai e pela sua mãe, você foi gerado em pecado. E agora você precisa de ser regenerado, ser gerado novamente pela vontade dEle, pelo Espírito Santo dEle. Tá? Se a gente olhar, por exemplo, para Jacó, para Abraão, tá? Se a gente olhar para Abraão teve 2 filhos, Ismael e Isaque. Ismael foi rejeitado por Deus, era o primogênito, era o primeiro, mas Isaque foi acolhido. Se a gente olhar para Isaque, a gente vai ver que Esaú era o primogênito, mas foi rejeitado por Deus. E Jacó foi aceito por Deus. A gente se pergunta aí, né, por que, né, que Jacó era um cara terrível, né? Mas Deus é soberano. Se a gente olhar também para Davi, o primogênito de Davi também foi rejeitado. Ele não se assentou no trono. E se a gente olhar direitinho, nem os da sequência. Deu um salto no tempo. Deus acolheu alguém bem adiante. Então, o primeiro nascimento, aquele nascimento nosso gerado pelo nosso pai e pela nossa mãe, diante de Deus ele precisa morrer. Por quê? Porque ele foi gerado em pecado. Agora nós precisamos de ser gerados em santidade. Outro ponto interessante. As mães de plantão aí vão entender muito bem o que eu vou dizer aqui agora. Toda mãe, quando tem um filho, o que ela precisa fazer com aquele filho? Na verdade, o que aquele filho precisa fazer com aquela mãe? Ele precisa do leite materno. Então ele precisa se alimentar da própria mãe. Por que isso? Porque quando ele se alimenta da própria mãe, todo vírus, toda bactéria que a mãe adquiriu ao longo da sua vida e que produziu nela anticorpos, será passada à criança. Isso vai fazer com que essa criança seja uma criança forte, saudável, diante de certas doenças. A doença pode até aparecer, mas ela não vai além daquilo. Ela não se propaga, não conduz a criança a uma situação de penúria, vamos dizer assim. Da mesma forma, se nós somos regenerados pela palavra de Deus, essa mesma palavra deve ser o quê? O nosso alimento diário. Não tem como ser regenerado por essa palavra e fechar a boca. Nós temos que nos alimentar dela. O cristão precisa desse leitezinho aqui, até que ele possa comer comida sólida. Mas ele vai precisar desse leite. E eu creio que, mesmo já velho, já de caminhada, ele continua precisando de vez em quando voltar nesse leitinho. Por mais conhecimento, mais entendimento que tenha da palavra, de tempo em tempo ele tem que voltar aqui nesse leite. Não tem outro jeito. Esse alimento ele irá nos fortalecer e nos capacitar a derrotar o inimigo. Só
alimentado da palavra, nós podemos derrotar o inimigo. A gente viu lá que Jesus, ele foi tentado por Satanás, mas ele derrotou Satanás como? Usando a própria palavra de Deus. A palavra de Deus diz: porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Se isso aqui é a palavra de Deus, isso tem que ser alimento para nós. Eu quero concluir, amados, dizendo que Deus não deseja que caiamos em tentação. No entanto, Ele não nos poupa da experiência de sermos tentados. Olha, mas Deus me permite ser tentado? Claro. A gente viu o exemplo de Jó. Um cara fenomenal aos olhos de Deus. Mas Deus permitiu que ele fosse tentado. Mas será que Deus queria tentar Jó para poder... Queria que Jó fosse tentado, que na verdade não foi Deus que tentou. Deus permitiu que Satanás tentasse para ver Jó cair em tentação? Não. Ele queria provar para o diabo que Jó era de fato quem ele disse que era. Quem o próprio Deus disse que ele era. Reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. E a grande recompensa de Jó foi ver Deus face a face. Então a gente também conclui com isso aí que quando vier a provação, virá também a tentação. Mas a questão é, para quem que eu vou olhar? Eu vou olhar para Deus, junto comigo na provação, ou eu vou olhar para a isca do inimigo, que vai me dizer assim, ó, se você sair por esse caminho vai ser melhor. Quando Jesus foi tentado, ele poderia ter transformado pedra em pão? Poderia, tranquilamente. O problema foi que quando Satanás sugestionou ou sugeriu, aí já não poderia mais fazer. E às vezes Satanás fez com a gente. Nos sugere coisas que são boas, são até lícitas. Mas no final, para mudar é preciso enfrentar, para amadurecer é preciso enfrentar provações e tentações. A provação nos prepara para recebermos a coroa da vida, isto é, a vida eterna, mas a tentação leva à desobediência que conduz à morte. Deus nos abençoa constantemente com dádivas e dons, porém não nos tenta. Mais importante agora, meus amados, Deus não muda, por isso suas promessas continuam. Se a gente voltar lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, nós vamos ver Deus dizendo, não para Adão, mas para Eva, que da semente dela viria aquele que iria esmagar a cabeça da serpente. O que ele está dizendo com isso? De um descendente de mulher virá aquele que vai destruir as obras de Satanás. Isso quer dizer salvação para nós. Essa promessa Deus vai se repetindo ao longo da Bíblia. Eu não vou citar todos aqui porque vai tomar muito tempo. Mas essa promessa se cumpriu em Jesus quando na plenitude dos tempos ele veio. Mas o mais interessante para nós hoje é que essa promessa ainda está de pé. A promessa de salvação que Deus fez à nossa mãe lá no jardim, ela permanece até hoje. Cabe a você tomar essa decisão. Você vai permanecer cedendo às tentações, dizendo não para Deus? Ou você vai olhar para Deus nesse momento e dizer, eu preciso de arrependimento. Eu preciso desse Deus que cumpre as suas promessas. Eu preciso desse Deus imutável na minha vida. Eu preciso desse Deus que não só é santo, mas que me santifica quando tomou a decisão de me perdoar. Fica para nós essa reflexão. Eu espero, assim, do fundo do meu coração, se você que de repente nos visita e não teve a oportunidade de tomar essa decisão, que seja esse o dia, que seja esse o momento, para a glória de Deus. Amém. Irmãos, nós vamos orar, não é? E
O Evangelho é muito simples, muito simples. O que nós vemos lá em Deuteronômio, aquele momento em que Deus diz assim: hoje coloco diante de você a maldição ou a bênção. Escolhe a vida. Coloco a vida ou a morte. Escolhe a vida. E o que a gente vê aqui é exatamente isso, não é? A origem do pecado, as consequências do pecado. Está aqui do verso 12 ao 15, né? E a origem do bem. Onde é que você vai? Eu preguei algum tempo atrás, preguei sobre sofrimento. Na semana que eu preguei sobre o sofrimento, nós perdemos nosso irmão Enéas. A semana que nós ouvimos aqui a pregação, o presbítero Carlos pregou sobre a alegria de passar por várias provações, perdemos a nossa irmã Suzana. Duas pessoas que nós que conhecemos a história deles passaram por provações muito grandes que se configuravam muito na saúde. Mas as provações são muitas na vida, não é? E eles deram testemunho de fidelidade, morreram na fé, e a gente tem muita consciência disso. Não cederam à tentação da murmuração, não cederam à tentação da autocomiseração, e deram testemunho para nós, gente de carne e osso, pecadores como eu e você, mas que perseveraram na fé. Agora você está aí sendo tentado, talvez num casamento difícil toda a vida, sendo tentado a separar. Deus não tenta você a separar, mas o diabo faz você pensar que a separação seja a solução. Talvez você esteja desempregado, e aí surge um trabalho que não é lícito fazer, mas você às vezes é tentado a fazer porque você acha que precisa fazer isso para colocar o pão dentro da sua casa, e aí você erra. Quantas tentações acontecem na vida de uma pessoa que é crente e que eventualmente pode ceder à tentação que dá em morte. Mas a provação vem de Deus. Você está passando pelo que você está passando, não é à toa, não é para você cair. Como nós recebemos a mensagem hoje. Já recebemos a mensagem anterior. Olha, a aprovação vem de Deus e ela tem objetivo de aprovar você, que você receba a coroa. Está aqui no verso 12. Mas a tentação é esse chamado para você murmurar agora, reclamar, falar assim: ah, minha vida não está valendo a pena, porque não adianta, porque não melhorou, porque coisa de criança mal criada, que não sabe dar valor e que quer tudo a tempo e a hora. Precisamos amadurecer, irmãos. E a nossa oração agora é: o que é que está tão difícil na sua vida? E eu acredito que esteja difícil, irmão. Eu acho as minhas lutas as maiores que tem, porque elas doem em mim. Você não acha? Não é assim? Dói mais em você o câncer daquele que está lá em fase terminal ou a sua unha encravada? Falando o que dói mais em você? É claro que é a sua unha, irmão. A sua unha que está doendo. Agora, o que é que você vai fazer com esse sofrimento? Vai blasfemar? Vai dizer que Deus é que deixou? Que Deus não está cuidando de você? Ou vai perseverar na fé para receber a coroa da justiça? E você que está em sofrimento hoje, não está entendendo, quem sabe você vai atender hoje pela primeira vez esse chamado que já foi feito para você, de entregar a sua vida a Jesus Cristo, e dizer: Senhor Jesus, eu preciso do Senhor para me salvar, eu preciso do Senhor. Então o convite para a oração agora é esse: o que você vai falar com Deus a respeito do sofrimento que você está passando? O que você tem a dizer a respeito da tentação que é você sair do caminho de Deus? Irmão, tem uma hora que o ouvido fecha e eu assisto com tristeza a destruição de muitas pessoas que um dia eu vi confessarem Jesus e eles resolvem ceder à tentação e param de ouvir
param de ouvir. Eu posso pegar pelo colarinho e sacudir que não me ouve mais. Não ouve. E eu falo assim, você vai morrer. Não me ouve. Depois eu vejo morrer. Não é só que vai para o caixão não, irmão. É que morre no relacionamento com Deus e a vida piora. E já não enxerga mais. Irmão, Deus está chamando, olha, Deus está chamando você, sabe para onde? Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Deus está chamando você para isso. Qual que é o propósito dele? Que você seja primícias da criação de Deus. Deus tem uma vida plena e abundante para você, sim, na obediência da palavra de Deus. Eu te convido a ficar de pé nesse momento que nós vamos fazer nossa última oração juntos aqui nesse culto. E eu gostaria que você conversasse com Deus sobre a sua vida agora. O sofrimento bateu forte aí. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. O sofrimento não é à toa não. E Deus não deixa você ser tentado acima do que você pode. Até a tentação tem freio na sua vida se você é de Deus. Então agora, em nome de Jesus, pede ao Senhor para te dar graça de não abandonar a fé, de não ceder à tentação, porque a tentação só te leva à destruição. Ela é bonitinha, como as campinas do Jordão, linda, mas o que te aguarda é Sodoma e Gomorra, destruição. O que Deus chama você hoje é para reconciliação. Vamos orar? Converse com Deus, fale com Deus. Essa é a última oração que nós fazemos nesse culto. Senhor Jesus, nós clamamos a Ti, Senhor Deus, por perseverança para o povo do Senhor. Aqueles, ó Deus, que têm sido provados, seriamente provados, nós, ó Deus, nos solidarizamos com os nossos irmãos que estão sendo provados. O sofrimento está aí sim, Deus, nós não estamos ignorando, mas Senhor Deus, nós sabemos que o Senhor é fiel. O Senhor é fiel para guardar o nosso depósito até o dia do nosso encontro com o Senhor. Nós cremos na coroa da vitória, Senhor Deus. Nós cremos, Senhor, que o Senhor voltará. Nós cremos que basta uma palavra do Senhor para as coisas mudarem. Nós esperamos ansiosamente pela manifestação do Senhor, que transforma tudo, mas queremos dizer, Deus, em nome de Jesus, mesmo que a figueira não floresça, mesmo que a gente não veja com os nossos olhos a transformação, mesmo que nós tenhamos que passar, ó Deus, por um longo vale, nós passaremos pelo vale, que seja o vale da sombra da morte, passaremos com o Senhor e sem medo, porque Tu estás conosco, nós confiamos em Deus, nós não somos dos que retrocedem, nós venceremos a carreira da fé, nós não seremos destruídos, porque foi o Senhor quem nos regenerou, foi o Senhor quem nos escolheu, foi o Senhor quem nos amou primeiro, e nós sabemos que o Senhor não desiste. O Senhor não desistiu mesmo quando te colocaram aquela cruz, o Senhor não desistiu nem quando o Senhor foi cuspido, humilhado, ó Deus, o Senhor não desistiu em nenhum momento, mas o Senhor perseverou, e o Senhor é o sumo sacerdote que se compadece de nós, ó Deus, e o Senhor agora, em nome de Jesus, perdoe os nossos pecados, Senhor. Quem sabe alguém aqui já vinha cedendo às tentações, quem sabe alguém aqui já tinha até decidido que ia fazer o errado, quem sabe alguém aqui já tinha baixado a guarda e dito, agora dá o que der, seja como Deus quiser, mas na verdade estava dizendo, seja como o diabo quer, Senhor Deus, porque o Senhor não quer tentar ninguém, o Senhor não tenta ninguém, o Senhor não pode tentar ninguém, porque Tu és perfeito e santo e amoroso, e o que o Senhor quer é nos dar vida e vida com abundância. Eu peço, Senhor Deus, restauração para as pessoas agora, Deus. Oh Deus, anima o povo do Senhor, porque nós veremos o Senhor com os nossos olhos. Oh Deus, nós sabemos que as Tuas palavras para conosco são palavras de bênção, e nós confiamos em Ti, Senhor Deus. Nós não seremos destruídos, ó Deus. Nós podemos às vezes ser até sacudidos pelas questões aí do mundo, mas nunca podemos ser abalados. A nossa fé está firmada na rocha que é Jesus Cristo. Então, em nome de Jesus, santifica agora, ó Deus, passa em revista aqueles que estão agora em sofrimento, conduz essas vidas, Deus, consolo para aquele que está em sofrimento, firmeza no Senhor, confiança em Ti. O Senhor nos basta, Senhor, ainda que tenhamos que passar por aflições físicas, ó Deus, emocionais,
emocionais, ó Deus, conflitos dos mais difíceis, ó Deus, em tudo, porém, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, e o teu amor não retrocede nem diminui. Nós esperamos em Ti, Senhor. Deus, em nome de Jesus, aquele que está começando a entender o Evangelho agora, Senhor Deus, entra nessa vida mesmo, salva, Senhor, que cada um aqui hoje confesse a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, peça ao Senhor perdão pelos pecados e tenha sua vida restaurada e salva, sejam regenerados pelo poder do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Deus, abençoa-nos como povo do Senhor. Então, ó Deus, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo do Senhor seja com cada um de nós, agora e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Deus é maravilhoso, não é? Ele nos dá perseverança e Ele nos dá vitória final, no nome de Jesus. Que o Senhor te dê uma semana abençoada. Você que está visitando a gente, tomara que você ganhe muitos abraços aí. Deus te abençoe, seja muito bem-vindo, em nome de Jesus.